quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto, onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, outros também que nos veem pelo canal do YouTube, os irmãos da Igreja Cristã Maranata, outros irmãos nossos também de igrejas, servos de Deus, que também nos acompanham. A todos a paz do Senhor. Nós hoje vamos continuar dentro desse nosso assunto de todas as terças-feiras sobre conversas bíblicas, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a igreja verdadeira, para a igreja fiel, em vários aspectos. Nós estamos aqui com o pastor Marcelo Ferreira, Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor a todos, membro do nosso Conselho Presbiteral, e o pastor Jerônimo, que também está envolvido com essa parte de louvor, junto com o Marcelo, porque o assunto é louvor. Nós vamos trazer o assunto aqui para os irmãos sobre o louvor. O que é o louvor? O que o Espírito Santo tem nos falado a respeito do louvor? Nós vamos começar com o pastor Marcelo, que vai fazer a introdução desse assunto. Nós vamos ler como texto base Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Amadeu começaria falando da origem do louvor. O verdadeiro louvor, o louvor da igreja fiel, a origem desse louvor é a eternidade. Ele vem da eternidade, ele é revelado ao homem, ele é revelado à igreja, ou seja, ele vem da eternidade, ele entra no tempo do homem, e aí a igreja pode desfrutar deste louvor, e depois ele vai voltar para a eternidade. Os louvores que realmente são revelados pelo Senhor, que são proféticos, eles são cantados na terra e no céu também. A diferença, é bom sempre diferenciar o louvor da igreja fiel e daquele outro louvor que emerge do homem.
que é simplesmente uma manifestação de um dom natural. E aquele louvor que ele é poético, mas ele não é profético. O homem que emerge da capacidade do homem de criar uma poesia, de criar um conteúdo, uma melodia, uma letra. O louvor, a origem do louvor verdadeiro, como ele vem da eternidade, ele traz nele a essência da eternidade. Por isso que ele fala tanto a alma do homem. Por isso que quando ele é cantado, algo acontece. Porque ali a eternidade está se manifestando através daquele louvor. Só entrando nesse assunto que o Marcelo tá, você deve lembrar daquela revelação, né? O louvor é a expressão de uma alma remida. Essa é uma expressão maravilhosa, né? Porque o que a gente vê hoje no cristianismo de hoje e no mundo hoje gospel é que, né, Jerônimo, que o louvor virou um show, virou um espetáculo, o louvor foi transformado em uma ferramenta o showman, e não é isso. É que o Amador acabou de falar, o louvor não é esse espetáculo. O louvor é a expressão de uma alma que foi remida da sua dor, da sua culpa, da sua ferida. Então, o louvor que vai estar num culto, o louvor que na vida de um servo, é essa expressão de uma alma que foi remida pelo Senhor. Então só mostrando aqui, então o louvor tem um caráter, né, Jerônimo, assim, como se diz assim, toda a expressão, há todo um envolvimento, não é, no louvor, como se diz assim, a palavra está fugindo aqui, daquilo que é o solene, não é? O louvor é uma coisa solene, não é, Jerônimo? Solene. E aí, pastor Amadeu, nós podemos ver e até traçar um paralelo do que qual é o louvor que agrada a Deus e qual é o louvor que não agrada a Deus. Então, o louvor que agrada a Deus é aquele que vem da eternidade, que a origem dele é a eternidade, como o pastor Marcelo relatou. E qual é o louvor que não agrada a Deus? É aquele louvor, ou melhor, aquela música que ela canta a poesia, que são as paixões do homem, as decepções do homem. E muitas vezes é aquela música que ela está carregada com sentimentos humanos, com inspirações até muitas vezes voltadas para vícios, para as questões que estão em torno do homem. O louvor que agrada a Deus, como o pastor Marcelo relatou, ele é profético, ele é poético, mas não é a poesia do homem, mas é a poesia que vem da palavra, né? E ele é doutrinário. Exato. Porque a fonte do louvor, né, é a palavra. Essa colocação, irmãos, é muito importante. Ele colocou, porque o louvor verdadeiro, genuíno, ele não fere a palavra. Isso é muito importante do ponto de vista doutrinário. Continua, Jerônimo. Exato, pastor. Ou seja, a fonte do louvor é a palavra. Ele não fere a palavra e ele também... quantos louvores nós cantamos, né, pastor Marcelo, pastor Amadeu, que trazem o cântico de Moisés, né, goteja a minha doutrina, louvores maravilhosos que estão onde? A palavra é a fonte. A palavra, nós até dissemos, né, ela é a fonte do louvor. Se nós queremos conhecer o louvor, nós precisamos conhecer a palavra, porque o louvor vem da palavra. Então a palavra é a base, é a fonte, ela é tudo o que o louvor genuíno precisa. O louvor genuíno ele não precisa de sentimentos humanos, porque nós temos o maior sentimento, que é o grande amor de Deus. O louvor não precisa de inspirações humanas, em músicos, em outras coisas, porque quem revela o louvor é o próprio Espírito Santo de Deus. Os poetas costumam dizer, só entrando nisso aí, uma expressão, né? Que a poesia ela tem que ter como se diz assim, alguém que desperte essa no seu íntimo algo que faça com que haja um despertar para a poesia, né? Como é a musa da poesia, não sei o que lá. Alguns dizem isso, né? E Davi tinha uma linha poética
totalmente pela motivação dele, que era Deus na sua vida, nas suas decisões, na sua experiência como rei. Aí você observa, Amadeu, que Davi tinha essa inspiração poética, mas os louvores de Davi eram extremamente proféticos. Ele profetiza o bom pastor no Salmo 23. Interessante. Ele profetiza a cruz no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Então, o louvor da Igreja Fiel, ele tem uma poesia inspirada que é linda, que é maravilhosa, mas ela traz dentro dela uma profecia. Quando a igreja canta os hinos à volta de Jesus, ela está profetizando. Né? Quando a igreja canta um louvor que o Senhor direcionou para aquele culto, a igreja está profetizando sobre alguém que está no culto. Aquele louvor é para alguém. Aquele louvor está dizendo toda a vida de uma pessoa que está ali. Aquele louvor é uma resposta de uma pergunta que alguém fez que entrar no culto. Então, o louvor é profético. Até um texto em Crônica que fala, né, dos levitas, eles profetizavam através da harpa, que é uma expressão maravilhosa, né? Eles estavam tocando a harpa ali, profetizando para todo o povo que estava assistindo ali o culto levítico. Dentro dessa linha, nós sempre falamos que o projeto de Deus tem uma linha traçada e, como se diz, que você não pode mexer, né? Quando você chega hoje e você vê a linha, eu passo isso para você, Jerônimo, que o Senhor passou para nós como louvor, há uma linha, entendeu? De uma direção. Marcelo falou que o louvor, ele vem da eternidade, então ele é profético. E você falou o seguinte, ele não é poético, pode ter poesia, mas ele, acima disso, ele é profético. Então nós vamos ver a linha do louvor que surge no nosso meio. Exato. A experiência, né, que o Senhor nos deu, pastor Amadeu, ela podemos dizer, ela é única, porque nós cantamos aquilo que estamos vivendo. Nós cantamos as doutrinas, nós cantamos a profecia, nós profetizamos através dos louvores. Então, o que o Senhor está nos dando no louvor é tanto quanto o Senhor está nos dando na palavra. Os mistérios, né? Decifrarei o meu enigma sobre a harpa, ou seja, o louvor é um mistério. Quando nós cantamos, quando nós entoamos o louvor, é um mistério. Aquele louvor que está sendo cantado, a forma como o Senhor concede o louvor, às vezes o servo passando por provações, por lutas, às vezes, né, o Senhor concede aquele louvor, revela aquele louvor, e é dentro daquilo que o Senhor está operando no nosso meio. Até o texto de Hebreus 13, o louvor ele é fruto de lábios que confessam, né, o teu nome, ou seja, ele é um fruto, ele é gerado por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Quando, Marcelo, só para vocês aí entrarem também nisso, o louvor é profético, não é? Tá. Se ele é profético, ele é do tempo de Deus. E é muito interessante que, às vezes, porque vocês acham que o Espírito Santo só deu louvores a vocês? Não, nós temos servos do passado que tiveram louvores, não é? Mas o que acontece é o seguinte, os servos do passado que tiveram louvores, quando nós cantamos os louvores que foram revelados pelo Espírito Santo, nós entramos no tempo deles, que é o tempo do Espírito Santo. Graças a Deus. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu me lembro da minha experiência de conversão e tal, e quando muito tempo depois se cantou esse hino, eu me lembro quando ele me tocou. Quando Jesus me tocou. Né? Foi um toque de esperança e de amor. Então veja só, quando eu ouvi algum tempo depois, que já tinha me convertido, esse louvor, é como se eu tivesse escrevendo aquele louvor. Você está entendendo? Lógico. É como se aquele louvor, é como se fosse a minha expressão também, da minha alma também. Então, foi um servo, mas ele é tão profético que ele se repete na minha vida. Eu me lembro quando ele me tocou. Essa sensação, né, do louvor na alma remida é uma coisa extraordinária. Mas eu queria só puxar aqui um assunto que
que ele falou, Jerônimo, que o louvor é doutrinário, ou seja, o louvor sempre é o reflexo da doutrina de uma igreja. Você pode observar que uma igreja, quando a doutrina é confusa, os louvores são confusos. Quando um grupo, a doutrina tem desvios, o louvor também vai ter, porque o louvor é um reflexo. Então foi dito, né? Nós cantamos a doutrina, ou seja, Amadeu, o louvor é uma ferramenta doutrinária. E quem usou muito bem isso foi Lutero. Lutero, ele traz a doutrina da salvação pela fé, da graça, mas Lutero usou muitos louvores, até porque ele era um músico e entendia muito do assunto. Ele compõe louvores, uns 30 mais ou menos, para afirmar a doutrina, porque o louvor é uma forma muito interessante, inteligente, eficaz de ensinar a doutrina. Inclusive sobre a palavra. O Castelo Forte. Ele está ali claramente cantando uma doutrina. E isso é uma marca muito forte nossa. Lembra um dos pastores que vieram aqui do exterior? Não lembro de qual país agora. Ele fez essa observação sobre a gente. Olha, vocês cantam a palavra, ele disse. Vocês cantam cantares, vocês cantam sobre os dons. Então, essa característica doutrinária do louvor no nosso meio é muito interessante. Isso é uma marca, não é? Porque, voltando à revelação que o senhor deu lá, quando nós começamos, quando o senhor deu aquela revelação de falar sobre o louvor da Igreja Fiel, que vocês já te deram durante muito tempo, então, em meio a isso veio a revelação, né? O louvor é a expressão de uma alma remida. Então, você, repetindo aquilo que foi dito, né? Então, você tem aquilo que flui na vida do crente e na vida da igreja. É muito importante isso. Às vezes há um momento onde o louvor ele entra e algo assim notável acontece, né? Quer dizer, há um mistério. Você citou sobre o enigma da harpa. Há um mistério no louvor, genuíno no louvor, que o Espírito Santo opera. E esse segredo está muito ligado à inspiração. Porque tem muitas pessoas novas nos assistindo. Mas como é que eu vou saber quando um louvor é profético ou quando ele é só poético? Um ponto que ajuda muito é você ver a inspiração do louvor. O verdadeiro louvor, o louvor da Igreja Fiel, como nós sempre falamos, primeira coisa, a inspiração está na palavra. Ele é inspirado na palavra. Segundo, ele é inspirado no autor da palavra, no Senhor. Há muitos louvores nós cantamos a palavra e muitos louvores que nós cantamos sobre o autor da palavra. E terceiro ponto que a gente podia indicar o louvor é muito inspirado na fé provada. Há muitos louvores extraordinários que nós temos. Quando que eles nasceram? Quando eles foram inspirados? Nas grandes provas, nas grandes renúncias. Nos momentos mais difíceis da igreja, às vezes de grande oposição, é que nascem louvores extraordinários, porque a fé provada também é uma fonte inspiradora. Então, o verdadeiro louvor vem dessas inspirações. Quando ele sai disso, ele é simplesmente, às vezes, uma expressão musical e poética. Então, isso pode ajudar os mais novos a identificar qual é a inspiração. Está na palavra? Mas Deus já falou muito bem isso. Saiu da palavra, então saiu do projeto, né? Exatamente. Sim. Pode falar, pastor. Não, é o seguinte, dando continuidade ao que o Marcelo está falando, a palavra, ela tem uma linha, né? Quer dizer, a Bíblia é um projeto, né? Quer dizer, o projeto, você tem e o centro desse projeto é Jesus. Então o louvor que se sai dessa linha, se ele entra para uma outra linha, por exemplo, o que aconteceu do século III para o século IV, no desvio da doutrina, mesmo grandes músicos escreveram, né, tentaram entrar por uma linha de louvor totalmente desvirtuada da palavra, poxa. E até hoje né, as pessoas conhecem como peças, né, daquilo que é musical, né, uma peça musical de valor e tudo mais, mas ela foge daquilo que é a palavra.
quando ela fere a palavra, né? E é interessante, pastor Amadeu, porque a glória, né, quando nós cantamos, a glória, o louvor é ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor diz: minha glória a outrem não darei. Então, quando o louvor, por mais que seja uma palavra, uma expressão, aquela glória que é de Deus, o homem, ele não dá a devida glória a Deus, ou busca para ele, ou até mesmo omite, esse louvor não é o louvor que agrada ao Senhor. Porque, como o pastor mencionou, ele é o centro, ele é o motivo do nosso louvor, ele é a razão do nosso louvor e ele é a esperança do nosso louvor. Então, o louvor verdadeiro, o louvor da igreja fiel, é o louvor em que ela canta, como o pastor Marcelo falou, as experiências, porque ele transformou, porque ele sustentou, canta porque ele é o motivo do louvor, mas canta principalmente porque ele é a esperança do nosso louvor. O louvor é algo tão maravilhoso que nós vamos chegar na eternidade para o adorar. E veja que coisa interessante. Há certas coisas que nós pregamos hoje doutrinariamente que não foi dito lá atrás da forma que nós falamos, mas foi cantado. Entendeu? Por exemplo, Alvo Mais Que a Neve. Eu não sei, eu acho que Alvo Mais Que a Neve é do século XVIII, acho, XIX, não sei, chamado naquele período lá É de domínio público. Domínio público, mas é daquela época lá chamada, não sei, eu não me lembro bem, chamado Centurão da Bíblia, lá nos Estados Unidos, aquela. Bom, eu não me lembro, não sei, os outros podem saber isso aí. Mas esse louvor deve ter mais de 200 anos. Sim. Mas olha o que ele diz. Ele diz uma coisa que nós pregamos hoje. A doutrina do sangue. Não é? Alvo mais... Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quer dizer, nós pregamos isso hoje, isso já foi dito há 200 anos. Mostrando aquilo que o Marcelo falou. O louvor é eterno, poxa. E é profético. Exatamente. Ele não é do tempo do homem. Ele é do tempo de Deus. Então, ele é a expressão daquilo que o Espírito fala. É muito interessante, porque a Bíblia diz que os anjos, né, eles adoram incessantemente diante do trono por todos os atos de justiça do Senhor. E tem até uma frase do pastor Gideuti, que esses louvores tradicionais, tu és fiel, Senhor, Rude Cruz, certo. Ele tem assim, que eles profetizaram, eles nem viveram na plenitude de tudo isso. Eles profetizaram que nós iríamos viver hoje. Mas só um exemplo do que vocês estavam falando em relação à glória do Senhor. Eu acho que um bom exemplo para nós hoje é o culto que Isaías vê em Isaías capítulo 6. E viu o Senhor no alto e sublime trono. Ele assistiu um culto ali e viu os serafins cantando. Uns diziam santo, santo, os outros repetiam o Senhor dos Exércitos. Veja, os anjos estavam adorando, Isaías estava assistindo. O que os anjos fizeram, Amadeu? Esconderam o rosto. Porque eles não queriam ser o centro. Eles não queriam ser observados. Não, tipo assim, olha para ele, olha para o trono, não olha para nós. Nós não somos importantes aqui. Nós somos só adoradores. Então, isso claramente é uma preocupação doutrinária que existe hoje. Você vê uma linha de louvor no meio gospel, no cristianismo, onde o homem está virando o centro. E até na letra, às vezes, onde põe o homem, até na letra, Deus quase como um servo. E o homem como o Senhor. Então, isso não pode ser perdido, né? Toda adoração, aqui o texto, né? O cântico do Cordeiro, o cântico é dele. Exato. Porque só ele morreu, só ele deu o seu sangue. Então, ele tem que ser o centro, não pode ser homens, né? Nós estamos encerrando essa parte, não é? Essa primeira parte sobre louvor, falando dessa parte inicial. Nós vamos voltar na próxima semana. Nós queremos abordar aqui com os irmãos alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, o louvor no culto. Louvor no culto, quer dizer, na igreja, mesmo em casa, não é? O louvor como um recurso, nós falamos da graça. Por que nós falamos que o louvor é um recurso da graça? Quer dizer, uma forma. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor, Marcelo. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Até a próxima semana. A paz do Senhor.
Senhor, eu preciso ver com os olhos da fé. Só a tua mão coloca-me de pé para continuar a confiar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque podemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso, ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração,
através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.